Vamos lá então, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí para todos. Bom, gente, mais um encontro nosso aqui, né? Estou fazendo de maneira assíncrona, na verdade, justamente para tentar evitar um pouco aquele prejuízo que a gente já teve em razão ali dos feriados, enfim, e das duas aulas seguidas ali que eu não pude entrar diretamente com vocês, ok? Então, é a razão disso que o nosso conteúdo dá seguimento, né? O que a gente teve até então no presencial, então a gente está falando de processo civil um, em especial aí a gente está trabalhando com o procedimento comum no Código de Processo Civil, tá? Então, justamente para não ficar esses fios soltos e tudo mais, né? Que eu resolvi fazer uma retomada inicial do que a gente viu até o período anterior, e a partir dessa retomada aí, né, do conteúdo em tese, o que foi da nossa N1, a gente retomar então para dar esse segmento para as nossas próximas aulas aí também presenciais, ok? Então, esse material eu atualizei, já vai ser encaminhado aí para vocês também. Lembrando que, tá, a comissão de reposição, peço encarecidamente que vocês realmente assistam essa aula aí com paciência, né, com atenção, com aquilo que a gente espera de uma aula também presencial e por parte do aluno. Tudo bem? Vou também manter, né, nossos canais de comunicação para eventuais dúvidas aí, ok? Então, sem maiores delongas aí, né, vamos dar seguimento à nossa aula aqui, retomando alguns aspectos. O que nós estamos estudando até o momento? A gente iniciou o estudo do procedimento, que é aquela sequência de atos coordenados, né? Voltados ali a alguma prática de natureza processual. Estamos falando do procedimento comum, que é o procedimento padrão aí do nosso Código de Processo Civil, que é essa sequência lógica desses atos que a gente precisa ter essa noção, que é muito importante para que a gente se situe processualmente nos momentos, né, processuais em que isso vai ser demandado aí de vocês como futuro, né, operadores do direito, pensando em prova aí da OAB, enfim, né? Então é essencial ter esse domínio. O que nós vimos até então, né, foi o início desse processo que se deu ali por meio da nossa petição inicial. Em especial, nós estudamos o artigo 319, ok? Mas antes disso, eu acabei tirando uma aula para a gente revisar boa parte de alguns conceitos ainda de teoria geral do processo, que são essenciais para compreender o próprio instituto da petição inicial, né? Não dá simplesmente para a gente estudar a estrutura da petição inicial, lá no 319, né? E eu falar que é preciso, dentro dessa petição inicial, você de fato, né, demonstrar ali os pressupostos processuais, as condições da ação, se você não lembra o que é pressuposto processual ou o que são as condições da ação aqui no âmbito do processo civil. Então, por isso que lá na nossa aula presencial a gente se dedicou um pouquinho a mais, demorou um pouco a mais no conteúdo de petição inicial, justamente em razão disso, tá? Bom, o que a gente vai dar a esse segmento, né? Finalizamos então a petição inicial ainda na nossa última aula presencial, então a gente vai ver agora os próximos passos, né? Então, uma vez que a petição inicial é protocolada, ela vai ser distribuída ali para um juiz, né, em tese, competente para analisá-la, considerando então esse primeiro passo, o que pode acontecer de agora em diante, né? Será que tem como eu alterar essa petição inicial? Será que necessariamente pode haver algum tipo de situação em que essa petição inicial, de forma liminar, ou seja, de forma prévia ainda, ela já vai trazer uma demanda que o juiz não precisa nem dar continuidade a uma análise, porque ele já pode decidir as questões de mérito, né? Já de imediato, né, de uma forma ali por antecipação, ou necessariamente a gente precisa dar novo espaço ali para que o autor se manifeste novamente, enfim, né? Saber essa sequência após a nossa petição inicial e depois os atos até chegar então nas respostas aí do réu, vai ser o nosso principal foco da aula de hoje. Possivelmente eu devo chegar até contestação, pode ser que não, porque a gente deve ver a parte introdutória e contestação fique ainda para o nosso segundo encontro. Mas a nossa missão aí para esse encontro online, para esse encontro virtual da aula de hoje é essa, ok? Gente, eu vou pedir aí, por favor, para vocês, para que eu possa compartilhar ali os slides. Então, vamos lá. Vou deixar dessa forma, que aí eu consigo digitar nele, acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu só pôr minha carinha aqui para o meio, que fica melhor, para eu não ficar olhando aí depois para
para a parede, ok? Bom, gente, então, ó, só retomando o nosso tema, né? Então, nós vimos essas fases do processo de maneira introdutória. A gente deu essa geral na sala de aula, não sei se vocês lembram disso. Então, petição inicial, não é isso? Decisão de recebimento, né, distribuição da petição inicial, primeiro juízo de admissibilidade, se a petição inicial estiver formalmente ok, se não estiver formalmente ok, abre-se um prazo para ela ser emendada, pode ser o caso de indeferimento preliminar ali do pedido, que a gente também vai analisar essas situações, né? Ou até mesmo no caso de alguma resolução de mérito por antecipação, isso vai poder acontecer. Logo depois, se de fato estiver ok, a gente tem então necessariamente ali a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Se lograr acordo, isso vai ser homologado, o processo termina. Se não lograr acordo, então a gente vai ter ali as respostas que nós vamos estudar. Uma vez feita a resposta, a gente tem impugnação dessa resposta. A partir da impugnação, se houver necessidade de produção de provas, então a gente segue para a parte de saneamento, produção de provas, instrução, julgamento e sentença. Caso já com a sua réplica ou impugnação a contestação seja questões meramente documentais, que não há necessidade de produção, por exemplo, de prova testemunhal, alguma outra de maior complexidade, só provas documentais, a gente já tem um julgamento antecipado de mérito e, portanto, a sentença. Então, são esses atos aí, né, que a gente vai estudar no decorrer do nosso semestre, já acabando, já está no mês de outubro aí, em relação ao procedimento comum. Por enquanto, nós estamos nesse início, tá? Então, o primeiro aí que nós vimos foi a petição inicial, não vou voltar na petição inicial, nós já finalizamos, né? Foi onde eu falei que eu retomei alguns tópicos com vocês aí de teoria geral do processo, tá? Então, quero começar, inclusive, essa aqui, né? Foi a questão da prova que a maioria fez confusão. Então, quero chegar aqui até o 319, né? Então, trabalhamos com o 319, nosso último tópico, que são os elementos da petição inicial, né? Necessariamente ali, o que a petição inicial precisa conter para ela, de fato, né, corresponder ali formalmente ao que se espera da petição inicial, né? Na praxe advocatícia, muita gente também gosta de chamar ela de peça exordial, tá? Eu já vi um nome muito feio, o pessoal chama de peça ovo, né? Mas enfim, petição inicial, exordial, inicial, a nossa terminologia aqui mais comum, tá? Vimos então em relação a esses aspectos, e aí nós paramos justamente dentro dessa análise alguns pontos que eu queria destacar para vocês, tá? Bom, então, a petição inicial, em termos de estrutura, a gente vai ter ali o endereçamento, a gente vai ter a qualificação das partes, obviamente, além dessa qualificação, a narrativa fática, não é isso? Já trazendo, né, em especial nesse ponto, o debate a respeito da causa de pedir remota, causa de pedir imediata, mediata, remota, próxima, tudo aquilo que vem lá de teoria geral do processo, e ali, óbvio, se finaliza com os pedidos, né, os nossos requerimentos finais. Só que dentro dessa construção, óbvio, da petição inicial, alguns pontos eu queria destacar, né? Então, em relação aqui às qualificações, fatos e fundamentos, pedidos, mas eu queria destacar aqui, gente, valor de causa, tá? Sobre provas, a gente vai deixar também para o momento oportuno, quando vocês estudarem ali teoria geral das provas, tá? Mas, de fato, também na petição inicial, nós já vamos colocar ali as provas que nós pretendemos produzir. Normalmente, como vocês já vão ter que juntar determinados documentos obrigatórios, por exemplo, documentos pessoais, se é uma ação de divórcio, a certidão de casamento, enfim, a parte de prova documental, ela já vai vir colacionada na petição inicial, tá? Mas aquelas que se pretendem produzir, por exemplo, provas testemunhais, provas periciais, você já faz essa menção aqui nesse momento da petição inicial, tá? Não fazendo aqui, isso não tem gerado preclusão aqui, principalmente no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, já que na fase de saneamento, o juiz abre novamente espaço para que as partes se manifestem realmente pelo interesse na produção de outras provas em audiência instrutória, tá? Então, o fato de você não colocar aqui uma prova que depois você acha que ela vai ser interessante para o seu processo, não vai gerar ali uma preclusão, uma perda da faculdade processual de ser exercido posteriormente, tá? O mesmo em relação à audiência, né, de conciliação e mediação, a gente vai trabalhar um pouquinho com ela, de que, de fato, se você já quer a dispensa dessa audiência, isso já é previsto também na petição inicial, tá?
Guarda aí que a audiência de conciliação a gente ainda vai ver na aula de hoje. Mas aqui o destaque, gente, sobre valor de causa, né? Então, valor de causa é o proveito econômico. O proveito econômico é as demandas, né? Que envolve aí a parte do âmbito civil em geral. Então, aqui a gente está falando de civil propriamente dito, mas também a gente está falando de tributário, também estamos falando de questões de responsabilidade civil no campo do direito administrativo, consumidor. Então, cíveis em geral, nós teremos valor de causa, diferente lá do processo penal, que não tem, via de regra, né, valor de causa naquelas ações. Agora, fora ali as criminais, inclusive na justiça especializada na trabalhista também, nós vamos ter ali valor de causa, que é justamente, né, esse modelo que o nosso sistema processual adota, tá? E aí os destaques que eu queria fazer para vocês, obrigatória a leitura aí do 292, né? Mas os cálculos que devem ser realizados para fins de valor de causa. Isso é muito importante, porque esse valor de causa, ele necessariamente, ele produz, né? Então ele produz aqui, ó, dei no shift, ele produz reflexos processuais. E reflexos processuais que são extremamente ali válidos e importantes no âmbito aí da futura atuação de qualquer um que venha, né, aí operar principalmente o processo civil, tá? Esses reflexos processuais, eles vão justamente também ocasionar nas custas processuais e também o que? Na sucumbência. Então, é muito importante que o valor da causa seja o valor correto, né, ali mais próximo do que se espera pelos patamares aqui que o Código de Processo Civil vai trazer no 292, tá? Porque ele vai produzir esses diversos reflexos, ok? É muito importante, então, a correta fixação do valor da causa, em especial por isso, tá? Tanto para a sucumbência ao final, então a condenação nos honorários sucumbenciais, como também nas custas aí do processo, em termos ali daquele valor inicial que deve ser pago, né? Salvo lá os beneficiários de gratuidade da justiça, ok? Bom, gente, então, a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha um conteúdo imediatamente aferível. Então, um divórcio que não tem bens a partilhar, não tem filho, não tem pensão, não tem nada, tá? Mesmo assim, eu tenho que colocar valor da causa? Tem. Normalmente, nesses casos, né, que não tem um conteúdo econômico imediato, tá? Nós colocamos o valor de causa com a expressão ali, ó, valor de causa para fins meramente fiscais, ou então para fins de alçada, tá? E aí, normalmente, se tem colocado valor aí de um salário mínimo. Salário mínimo. Agora, as demais, né, ações que têm um reflexo patrimonial, vai ser o cálculo a partir dos critérios que o 292 vai trazer aqui para nós, né? Então, ó, nas ações de cobrança de dívida, o valor da dívida, já inclusos os juros e outras penalidades, se houver. Na ação sobre a existência de um fato, modificação, resolução, rescisão, enfim, de um ato jurídico, o valor o que do ato ou da sua parte controvertida. Então, se eu estou discutindo, por exemplo, um pagamento contratual, eu já fiz o pagamento ali, no total seria de 100 mil, mas eu já fiz o pagamento de 50 mil, mas ainda estão me cobrando embutido alguma situação de um valor a mais, e eu acho que, na verdade, é só 20 mil, e a outra parte está falando que é 30 mil, né? Então, é só o valor dessa diferença, por exemplo, né? Uma ação que é interessante, que eu também acho em relação a isso, é em partilha de bens quando se discute imóveis, né? No caso de imóveis financiados, o direito de meação é sobre o que vocês já pagaram do imóvel, né? Então, se é um apartamento que custa 1 milhão, mas nós pagamos até hoje 500 mil, é 250 mil seu, 250 mil aqui do cônjuge, né? Do companheiro, no caso de união de comunhão parcial de bens. Mas o valor da causa envolve o apartamento inteiro, né? Então, envolve lá os 1 milhão que custa o apartamento, né? Os 600 mil da integralidade, não só o valor em relação ao ágio, por exemplo, diante do efeito final dessa partilha. Então, a gente tem que tomar cuidado também em relação a esses aspectos na hora desses cálculos, né? Na ação de alimentos, 12 vezes o valor da pensão. Então, na hora de fazer a prévia do cálculo, se você tem
ali um valor de pensão, né, de R$ 1.000 que você vai cobrar, é isso vezes 12, então vai ser aí 12.000, né, o nosso valor de causa em pensões alimentícias. Eventualmente, se for uma cobrança, né, já em fase, de execução, você vai fazer o cálculo em cima, né, obviamente ali daqueles valores, em abertos, né, você não vai usar essa regra aqui, que é a regra para a petição inicial, tá. Nas ações, né, gente, possessórias, nas ações que envolve direito de posse e propriedade, o próprio valor da área, né? Ou do objeto ali a ser colocado. Nas ações indenizatórias, o valor do dano, inclusive já o cálculo do dano moral, né? Quando nós estudamos pedido, a gente falou um pouquinho sobre pedidos genéricos e a possibilidade de, inclusive, se valer aí de uma previsão, que é o critério que o STJ tem utilizado, que é um critério bifásico para ali calcular o dano moral. Então, não pode deixar o dano moral aberto, você precisa apresentar uma prévia dele, né? Na ação que é a acumulação de pedidos, a soma de todos eles, então, às vezes tem um dano moral, mais uma rescisão contratual, né? Pedidos alternativos, aquele for de maior valor, e na ação que tiver pedido subsidiário, o valor da causa é o valor do pedido principal, ok? Então tá aqui, né? Queria fazer a leitura desse artigo com vocês. Pouquinho ainda, na verdade, a gente trabalha lá em teoria geral do processo civil, mas gostaria de retomá-lo aqui, tá? Lembrando, gente, que não entra de imediato, né? Valores, porventura, de dívidas vincendas, que são aquelas que vão se vencer. Mas lá, né, no curso do processo, mais ao finalzinho do processo, a gente vai ter necessariamente uma atualização desses valores, né? Tanto com os fins de correção monetária e assim por diante. Então, aquilo que for se vencendo no curso do processo vai agregar também ao final nesse valor da causa, tá? Então, é possível também, nesses casos, a gente fazer esse cálculo lá na frente, com uma correção que, inclusive, o juiz pode fazer até mesmo de ofício, em relação a uma análise imediata, tá? Eu mesmo peguei uma que era uma ação indenizatória, então juntou lá os danos materiais, mas na hora que a gente somou ali as notas fiscais, etc., estava um valor de quase 188.000, mas na verdade as notas ali no seu somatório total correspondiam a 131. Então, de imediato, antes da gente ser citado, mas como era um processo que eu já estava acompanhando, o próprio juiz, né, de ofício corrigiu, dizendo, ó, pelo somatório geral aqui apresentado, o valor de causa é esse, né? Manifeste-se para juntar, emendar a petição se tem outras notas fiscais, se não, altera-se ali o valor de causa, tá? Então tá aí, 292, artigo de suma importância para atuação prática, principalmente, tá bem? Bom, gente, outro ponto, né, para finalizar ainda essa parte mais geral de petição inicial, se a gente pode mudar o pedido, né? Uma vez que você protocolou sua petição inicial, ele pode ser alterado, depende do réu, não depende, enfim, tá? O que que nós temos, gente? Até a citação, antes do réu integrar, portanto, o processo, a alteração ali não precisa de concordância do réu. Basta ali a gente fazer uma emenda à petição inicial, ok? Depois que a citação se realiza, necessariamente precisa de concordância do réu, já que ele vai se defender o que justamente desses fatos ali até então alegados, né? O saneamento é antes da audiência de instrução e julgamento, ok? Após o saneamento, já não é possível mais nenhuma alteração no pedido ali inicial. Então, são essas as etapas, né? O marco aqui é justamente o réu. O réu apareceu no processo, então precisa da concordância dele. Se já apareceu, mas a gente já está numa fase de saneamento, ou seja, o processo já caminhando para instrução e julgamento, não há que se falar mais em possibilidade de alterar, de fazer uma emenda à inicial, ok? Bom, gente, então tá aí, né, situação da emenda inicial, como eu falei para vocês, a gente vai seguir aquelas regrinhas que eu acabei de ditar ali, tá? Então, lembrando que em relação aí a essas questões, um outro ponto, né, a respeito desses prazos, isso daqui vai depender do momento, depender do momento. Como regra, em não havendo ali prazo fixo, né, para essas manifestações, é o prazo que de
5 dias, tá? Embora os juízes, na praxe, aí, tenham fixado um prazo de 15 dias para essas emendas às iniciais, tá? Seja por alguma questão formal, algum documento que talvez faltou, por exemplo, no caso de pedir gratuidade de justiça, o juiz considerou ali que aqueles elementos não são tão contundentes para ele analisar o pedido. Então, a emenda inicial, via de regra, a gente deve ter ali esse prazo de 15 dias, tá? Embora, se não houver nenhuma previsão expressa, usa-se o prazo geral. Agora, o que é importante destacar, gente? O juiz precisa falar de forma expressa e concreta os motivos da emenda, tá? Não é simplesmente mandar o processo de volta para o autor para falar, enfim, não entendi. Tem que dizer qual ponto está contraditório, ambíguo, ou o que faltou ali na peça inicial, que precisa ser o quê? Emendado. Beleza? Tá? Bom, gente, então feito isso, né, vamos imaginar agora a nossa regularidade ali do processo. Então, peticionou, vou pôr um pouco embaixo para não ficar muito confuso. Então, ó, peticionou, processo foi, então, peticionou, então, protocolou, né? Processo foi distribuído, tá? Uma vez que o processo foi distribuído, pode ser o caso que de uma emenda, tá? Se não tiver emenda, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade. Admissibilidade. Ou seja, né, juizão ali, após esses prazos, vai analisar se realmente sua petição inicial será recebida ou não, ou a depender do caso, se vai haver até mesmo ali um julgamento, né, em sede liminar do pedido, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar dentro desse juízo de admissibilidade é o não recebimento da petição inicial. O não recebimento da petição inicial, nós chamamos aí de petição inicial indeferida. Então, é o indeferimento da petição inicial. Quando que ocorre, tá, gente, ali o indeferimento da petição inicial pelas nossas regrinhas aqui do processo? Quando ela for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, ou seja, no caso que ela não teria nenhuma atribuição para estar entrando com aquele processo, quando carecer de interesse processual, ou não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321, que envolve também questões de formação a respeito dos polos, né, ali das ações, beleza? Tá? Em especial também nos julgamentos antecipados ali que a gente vai ter, em julgamento de indeferimento liminar já de pedido, por conta dessa antecipação de situações de mérito que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o que seria uma petição inicial aí, gente? Considerada inepta, tá? Então, que seria a causa mais comum de indeferimentos de petições iniciais? Quando faltar pedido ou causa de pedido. Então, mesmo o juiz, né, colocando ali para você emendar, o seu pedido, né, ele não é claro, ele não é ali certo, ele não é ali coerente, tá? Então, nesse caso, ali pode haver essa ausência, né? Tanto em relação à fundamentação desse pedido, quanto ao pedido propriamente, né? Quando o pedido for o quê? Ó, indeterminado, salvo aqueles casos que nós vimos que é possível você realizar pedido indeterminado, né? Então, não se faz ali a discriminação. Quando a narração dos fatos não decorrer logicamente de sua conclusão. Então, aqui é justamente o que a gente traz como a perspectiva da incoerência locutória. Então, é aquele que escreve, mas não tem nada a ver o que ele trouxe ali na narrativa com, de fato, ali o que ele vem a pedir ao final. Às vezes errou, né? Coitado do estagiário ali, esqueceu de alterar o processo, fez um copia e cola, né? E assim por diante, tá? Então, no caso de incoerência lógica, coerência interlocutória, incoerência locutória, a gente vai ter também petições ali ditas por ineptas, tá? A falta, gente, de condições da ação e pressupostos processuais não gera a inépcia específica do que se refere à petição inicial, porque elas já são causas de indeferimento em si. Então, cuidado aí que quando a gente volta lá, né? Então, quando carecer de interesse processual, então elas são já autônomas, né, em relação a isso.
que nós estamos lendo aqui no parágrafo 1º do 331, opa, é justamente aqui a situação... Eita, volta. Cadê, gente? Ué. É justamente as situações só da inépcia, beleza? Tá? Bom, aqui tem um outro ponto, né, em relação a isso. Vou deixar um pouquinho em aberto. São questões específicas de procedimentos especiais. Não é o momento da gente ver isso com vocês, para não fazer ali maiores confusões, tá? Então, basicamente, esses dali são os principais, tá? Bom, gente, o que ocorre, né? Do indeferimento da petição, cabe recurso de apelação, podendo o juiz se retratar em 5 dias. Também não vou fazer isso como objeto agora, porque vocês vão estudar isso lá na fase de recurso, tá? Aqui o que é interessante, né, gente, que se não houver esse recurso, indeferida a petição inicial, vai fazer coisa julgada. Tá? Então, a gente vai ter uma sentença extinguindo o processo, mas sem o quê? Resolução de mérito. Porque indeferimento de petição inicial é risco formal, não fala de mérito. Essa é a principal diferença aqui do 330 para a improcedência liminar do pedido que a gente vai estudar. No caso, portanto, de improcedência liminar do pedido, aqui a gente está diante com questões de exame de mérito. Então, o juiz tem cognição aqui já profunda, né? Porque a matéria, de forma patente, já foi decidida ou tem uma súmula vinculante que já trata a respeito. No caso de indeferimento da petição inicial, não. No indeferimento da petição inicial, são questões formais, não vai dizer se você tinha razão ou não tinha razão, mas você não cumpriu com requisitos formais para que o processo de fato se iniciasse de uma maneira regular. Então, não façam confusão ali, entre as situações de indeferimento da petição inicial com improcedência liminar do pedido, que depois ali a gente vai estudar com mais detalhes, beleza? Tá? Então, no caso, né, de improcedência liminar do pedido, são situações ali via de regra taxativas que estão aí, no 332, tá? Do nosso Código de Processo Civil. Então, segundo o 332, o juiz, independente da citação do réu, ele vai o quê? Determinar a improcedência liminar do pedido. Então, aqui tem mérito. Então, aqui tem mérito. Quando que o juiz já vai indeferir liminarmente, tá? Como se ele antecipasse já isso, né, sem precisar seguir com todo o rito processual em relação aos demais procedimentos ali, tá? Quando, né, de alguma forma, o pedido contrariar súmula do STF ou do STJ, tá? Vejam que aqui não necessita, por exemplo, de ser sempre súmula vinculante. Pode ser, inclusive, súmula vinculante, mas qualquer súmula de STJ ou, por exemplo, de STF, súmulas vinculantes ou não vinculantes, né? Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recursos repetitivos, que é um outro instrumento que vocês vão ver também, que ele veio para facilitar e dar maior economicidade processual, que embora não seja objeto de uma súmula, né, mas é uma jurisprudência muito forte, porque como é recurso repetitivo, foram várias demandas que chegaram ali até o STJ ou o STF, e aí ele vai trazer ali uma tese, né? E essa tese, ela põe unanimidade naquela discussão. Então, nesse caso, não adianta você querer questionar de novo algo que já foi discutido em recurso repetitivo de STF e STJ, tá? Entendimento também firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência. Também são instrumentos que vocês vão estudar lá na parte de processo nos tribunais, eles vêm justamente para trazer essa celeridade, economia processual, tá? Enunciado e súmula do Tribunal de Justiça sobre o direito local. Aqui não é súmula vinculante também, né, gente, que é só o STF, mas no caso de súmulas internas, né, se vocês forem no site aí nosso, né, no TJ Goiás, a gente tem as súmulas do próprio Tribunal de Justiça aqui, do TJ Goiás. Em situações daquelas súmulas que versam sobre o direito local, elas também têm essa força de produzir ali a improcedência, né, do pedido em razão de julgamento liminar. Beleza? Tá? Lembrando, né, que em relação a isso, né, dentro dessas ocorrências, uma vez assim determinada, é possível, tá? A posição ali de você entrar com recurso,
né? De igual modo, é um recurso de apelação, prazo de retratação em 5 dias. Se o juiz se retratar, enfim, o processo segue. Em caso de não retratação, né? Então, vai seguir o rito ali do processo em si, junto com o recurso apelativo. Aí, nesse caso, é interessante, porque se houver, né, o segmento em relação a essa segunda fase, então, ali, de fato, o réu precisa, né, apresentar ali as suas razões, no caso serão contra as razões, né, que as razões foram ali do autor, a respeito desse segmento do processo, que em caso seria um caso de julgamento liminar, trazendo a improcedência desse pedido. Aí o réu vai ter que aparecer, tudo bem? Agora aqui, né, de imediato, o juiz não precisa ali ter citado o réu para ele se pronunciar a respeito disso. Agora, no caso, né, do juiz se retratar diante ali do recurso de apelação, então aí o réu de novo vai aparecer no processo para apresentar suas contras-razões ali recursais, beleza? Tá? Bom, gente, como é caso de recurso, né, isso daí não é objeto nosso de imediato, vai ter momento posterior ali para vocês, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, chegou a petição inicial, distribuiu, tá formalmente ali, está distribuída ali para o juiz, né? O que esse juiz vai realizar nesse primeiro momento? Um juízo, primeiro juízo de admissibilidade. Nesse juízo de admissibilidade, ele pode trazer um indeferimento da petição inicial, que é a rejeição da petição inicial, com base em questões meramente formais, questões processuais. Por exemplo, uma petição inicial inepta, uma petição inicial incoerente, que falta condição, pressupostos processuais, né, a parte aí legítima, né? Ao passo que o juiz também pode já realizar o julgamento liminar de improcedência, tá? Aí, nesse caso, são situações que vão envolver necessariamente mérito da causa, porque já foram pré-definidas de acordo com taxativamente o 332 já traz para nós, principalmente diante aí de uniformizações de jurisprudências pelos nossos tribunais superiores, tá bem? Então, cuidado aí com essas duas situações, tá? Nas duas cabe recurso, recurso é o recurso de apelação, que vocês vão estudar em momento posterior, ok? Bom, gente, não foi o caso de indeferimento da petição inicial, também não foi o caso de julgamento liminar de improcedência do pedido, tá tudo ok. O que que o juiz vai fazer? O juiz vai receber a petição inicial. Então, um mero despacho de recebimento da petição inicial, ele, ao receber, ele já manda citar ali o nosso réu, para que ele participe, compareça à nossa audiência de conciliação e mediação. Então, petição inicial, não é caso de indeferimento e nem de julgamento liminar improcedente do pedido, manda de fato citar o réu agora para que ele compareça à audiência de conciliação e mediação. Ok? Lembrando que essa audiência de conciliação e mediação, ela passa a ser a regra no nosso Código de Processo Civil, tá? Especial aí depois de 2015, tá? Mas ela não é absoluta, nós vamos ver, tá? Inclusive aqui eu coloco essa crítica, né? Às vezes quem é conciliador aí vai até querer me questionar, mas ultimamente as audiências de conciliação e mediação, algumas têm sido ali uma piada, né? Então, é uma grande perda de prazos para a gente, que é advogado, de demandas que deveriam ser mais céleres, né? Seja talvez para a ausência de algum conciliador ou mediador mais conciliador capacitado, que talvez tome ali, às vezes, mais proativo, né? Seja mesmo porque são ações que a gente sabe que, principalmente de grandes empresas, quando estão no polo passivo, eles não vão querer fazer acordo, né? Vai seguir com o processo. Talvez lá na frente faça uma proposta de acordo, mas nesse momento aqui é um pouco difícil. Então, ela tem tido mais utilidade, pessoal, nessas demandas menores, né? Então, demanda ali entre um que não pagou, né? Questões que envolveu o direito consumidor, né? Companhias aéreas, fiz os meus armários, não entregou a tempo. Agora, demandas normalmente contra grandes imobiliárias, grandes empresas, a audiência que é basicamente ali inútil mesmo, né? Você entra para não tem nada, ninguém tem acordo, enfim, tá? Lembrando que na audiência de conciliação a gente vai ver ali os requisitos, mas via de regra a proposta deve vir além, né, de quem entrou, a proposta deve vir, óbvio, ali do réu.
né? Então, o réu que apresenta uma proposta ali de transação, né, a respeito disso, e aí há esses momentos de contrapropostas e assim por diante. Mas, como regra, na audiência de conciliação e mediação, a proposta ele se é esperado que ela parte ali do réu, né? A gente pode até negociar, né? Às vezes o réu não faz nenhuma proposta, o conciliador que ele é mais proativo, ele coloca, né? Então, o autor teria alguma questão para apontar? A gente fala: "Ó, eu até, renuncio aqui aos danos morais", enfim, a gente pode negociar sobre os danos materiais. Então é possível de acordo com ali esse conviver, essa vivência da audiência de conciliação, tá. Mas, né, não podemos negar que é um instituto, ali de fato que traz sim uma utilidade, principalmente quando usado de uma forma correta, tá. Bom, gente, então, né, uma vez proposta a demanda, foi aquilo que nós comentamos, né? O juiz pode determinar a emenda, né, fazer ali a correção, indeferir a petição inicial, no caso de vícios processuais, já fazer o julgamento liminar de improcedência, por exemplo, no caso lá de súmulas, determinar a citação do acusado, para ele participar da audiência de conciliação. Já vai vir ali por volta de um mandado, ok? Em relação a esse aspecto, né, que a gente tem que observar? Que o Código de Processo Civil traz ali de pontos que são interessantes da gente destacar aí para vocês, tá? Então, preenchidos os requisitos da petição inicial, a audiência de conciliação ou mediação tem que ser marcada pelo menos com 30 dias, né, de antecedência e o réu, pelo menos, ter ali sido citado dessa audiência com 20 dias de antecedência, tá? Então, recebido a petição, o juiz ali um prazo mínimo de 30 e o réu, no mínimo, 20 dias antes para ele ter ciência ali da realização dessa audiência, tá? Bom, gente, lembrando que se o autor já coloca na petição inicial que não tem proposta de conciliação, o réu já vai ser, na verdade, citado para apresentar uma contestação, beleza? O réu pode até depois, né, colocar algo nesse sentido, que gostaria de uma proposta de conciliação e tudo mais, mas aqui já vai mandar ser o que é citado, tá? Bom, gente, pontos ali importantes sobre a audiência, né? Nessa audiência de conciliação. Vai ser feita a citação do réu, né? Então, tudo que a gente estudou lá, que também foi por reposição, né, de citação, vai estar constado em relação a esses documentos. O que tem que lembrar? Essa citação, via de regra, ela deveria ser como regra por via eletrônica, a gente ainda não está com esse sistema ali todo informatizado, então a citação para comparecer a essa audiência vai ser ali intermediada, óbvio, né, por meio da citação pelos correios, por meio ali de uma R. Excepcionalmente que a gente vai para as outras modalidades ali. Então, primeiro via eletrônica, caso não viável, a citação ali vai ser mesmo pelos correios, né, por meio de aviso de recebimento. O que é interessante? Nessa carta, né, de citação, já se convoca o réu, portanto, para audiência, de acordo também com as deliberações que a gente vai ver aqui, para que ele esteja acompanhado de advogado ou então de defensor público para essa data. Beleza? Tá? Então, o artigo 250 já traz esse caso, tá? Então, de haver essa necessidade. Se ele já recebe essa carta, é interessante ele já entrar em contato com a escrivania, avisando que não tem advogado, para que se constituam lá no dia do ato para ele, tá bem? Então, aí vai ser nomeado um dativo, tá? Gente, onde a audiência é realizada, né? Perante o juiz, não. A regra são nos centros, né, de solução de conflitos, tá? Então, Sejusques aí, não sei se alguém já foi, então Sejusques aí da vida, né, aqui no caso do estado de Goiás, são nossos centros de solução consensual, eles vão unificar isso daí, beleza? Então, serão realizados ali, via de regra, na presença de um mediador, de um conciliador, devidamente cadastrado e habilitado para realizar, portanto, essa conciliação. Essa aqui, portanto, essa primeira não é feita perante o juiz. O juiz recebeu, já manda para o Sejusc ali para realizar essa audiência. Lembrando que, nesse caso aqui do Sejusc, tá? O mediador ali, o mediador e o conciliador, ele tem sim, ele tem direito ali a honorários, tá? Dependendo, portanto, do valor de causa e complexidade, vai ter ali uma demanda ali mais simples, honorários normalmente por audiência de conciliação tem ficado aí R$ 50, salvo se a pessoa estiver ali abarcada por gratuidade da justiça, tá bem?
Gente, então quem conduz, né, é um mediador, um conciliador. Nesse caso, na ausência dele, né, é possível, óbvio, o juiz realizar isso numa situação mais eventual, mas via de regra esse conciliador, que pode ser advogado, viu, gente? Não tem problema não, tá? Isso aí a gente tem esse permissivo. Em termos da sua logística, essa audiência vai ter no mínimo 20 minutos de intervalo entre uma e outra. Por quê? O não comparecimento, o atraso injustificado, pode gerar uma multa. A gente vai ver para quem não comparece à audiência de conciliação. Então tem que marcar ali, né? Pelo menos com um interregno de 20 em 20. Menor que isso, as audiências ficam corridas, e isso pode gerar algum tipo de imprevisibilidade, tá? Bom, gente, quando que a audiência não ocorre, tá? Primeiro, né, se ali não houver manifestação de interesse pelas partes. Então, nem o autor e nem também o réu se manifesta nesse sentido, tá? Se o réu ainda quiser, a audiência pode ocorrer, tá bem? E no caso de não se admitir a autocomposição, né? Direitos indisponíveis, não tem como a gente ali realizar a audiência, né? Então, a exemplo, né? Eu peguei uma ação, que era uma ação de união estável com a partilha de bens, e ali a conciliadora mesmo falou, em relação ao reconhecimento da união estável, eu não posso fazer nada aqui, porque isso é direito que, que versa sobre o estado das pessoas, né? Agora, se houver algum acordo da partilha, a gente já poderia fazer aqui, porque partilha já é disponível, tá? Então, né, alimentos, questões de estado civil, capacidade das partes, são direitos ali que não admitem autocomposição. Então, ali não se faz sentido realizar a audiência, né, de conciliação, já que você não pode transacionar a respeito desses direitos, tá? Gente, a presença do advogado é obrigatória ou não é obrigatória, tá? Hoje, o que tem previsto, né, por previsão expressa do CPC que a gente acabou de ler, que de fato a presença dele é sim obrigatória, tá? Se chegar no dia da audiência, né, a parte aparecer sem advogado e ninguém puder comparecer no ato junto com ele, um advogado nomeado, tem que suspender e remarcar, já colocando ali um advogado para realizá-lo, tá? Há uma corrente aí, professor Van Beer, que ele disse que é postulado, que ele disse que é facultativo, em razão que, de nessa audiência, não se demonstrar necessidade, diante de questões que admitem autocomposição, de transacionar. A gente poderia fazer um acordo, por exemplo, fora, isso ser homologado ali pelo juízo. Então, não há necessidade desse advogado, via de regra, tá? Mas tem prevalecido, sim, pela necessidade aí no âmbito prático, tá, gente, desse advogado. Tudo bem? Que vai acontecer? Né? Se houver acordo e não haver nenhum vício, né? Para alegar o vício, tá? Tem 48 horas para você alegar o vício na ata da conciliação que foi realizada, mas se houver o acordo, o juiz homologa ali o acordo, tá? Homologado o acordo, né? Vai ter o trânsito ali em julgado. Beleza, tá? Ou se não for caracterizada ali a autocomposição, se não der acordo, vai começar a correr o prazo para contestação a partir da data da audiência, mas guarda que esse prazo a gente vai ver com mais detalhes depois, ok? Lembrando, né, por fim, eu acabei não destacando aí, que o não comparecimento na audiência gera injustificado, né, gera multa, tá? Ainda pode ser remarcado, né, pelo menos ali, se houver essa possibilidade de acordo, até 3 audiências de conciliação e mediação podem ser ali marcadas para fins de tentativas de acordo, se as partes também, né, desejarem. Beleza, tá? E o momento, a audiência de conciliação, embora prevista inicialmente aqui, ela também pode ocorrer em momento posterior do processo, mediante requerimento das partes, ou se o juiz perceber que ela não foi realizada lá atrás, né? Eu mesmo peguei um caso que não fez a audiência de conciliação, já estava na fase de sentença, concluído para a sentença, juiz novo entrou e falou, ó, não teve tentativa de conciliação, mandou para o Sejusco o processo para tentar fazer a conciliação. Não logrou êxito, o processo já voltou para o juiz de novo, concluso ali para a sentença agora, tá? Então, a não realização da audiência de conciliação, ela pode sim gerar um vício processual a ser alegado no momento posterior. Então, para se certificar, é importante ou as partes realmente se manifestarem que não têm esse interesse, ou então o juiz, né, se manifestar ali mediante um saneamento, uma decisão nesse sentido, para não ter nenhum erro em relação à sua não realização, quando ela deveria, portanto, ser ali realizada. Ok? Beleza? Bom, gente, então, sobre a audiência de conciliação, basicamente é isso, né? E aí, o que ocorre? Nosso processo está seguindo, né? Então, petição inicial,
distribuição, recebimento da petição inicial, porque não é o caso de indeferimento nem de improcedência liminar. Juiz, então, manda citar para ser realizada a audiência de conciliação, via de regra, dentro de um CEJUSC, de um Centro Judicial de Solução Consensual de Conflitos. Se realizada a transação, ótimo, homologa, o processo termina. Se não houver isso, o processo segue, tá? Lembrando que o processo vai seguir agora e já houve a citação do nosso réu. Então, se já houve a citação do nosso réu, o prazo dele vai começar a correr de alguma forma para ele apresentar o quê, né, gente? A sua resposta. E aí, agora sim, né? A porrada começa, tá? aí a figurinha, né, de lúdica, do Mortal Kombat. Então, tá ali o nosso autor e o nosso réu. Agora a briga começa, tá? Porque a relação processual se estabilizou. Autor, réu, perante ali o poder judiciário, já estão ali regularizados em termos formais. Eu já apresentei minha petição inicial com meus fatos, fundamentos, pedidos, e agora, né, o réu vai ter a sua oportunidade de resposta, né? Em nome, óbvio, consagrando mais uma vez a ideia do princípio do contraditório. É isso, o princípio aí do contraditório, tá? Bom, gente, falar em resposta do réu, na verdade, é falar de um assunto bem amplo, tá? Porque responder tem várias formas processuais de responder. A gente fala muito na contestação, contestação, vai contestar, 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 mas a contestação é uma das formas de resposta ali do réu. Então, nós temos, na verdade, a possibilidade de uma transação, o réu concordar com o pedido do autor, tá? A gente tem a possibilidade de uma contestação com reconvenção, possibilidade de arguição de alguma incompetência, né? Possibilidade também de outras respostas, que ainda não de imediatas aqui, né? Mas a depender do tipo de demanda que a gente esteja, que são viáveis, por exemplo, né? Em relação a próprio processo de execução, a gente vai ter respostas, né, que seriam ali as manifestações do executado, que são diferentes de uma contestação, que a gente vai estar diante de impugnação de cumprimento de sentença. Então, resposta de réu, né, réu executado, aí que vocês vão ver no decorrer do curso de processo civil, nós temos várias. Óbvio que a principal e a mais estruturada pelo Código de Processo Civil é a contestação, mas a gente vai dar uma passada aqui, né, para ver as demais formas, tá? O que é o ponto central aqui, gente, que tem que lembrar? A estrutura da resposta é uma estrutura complexa, né? Princípio que a gente vai ver aqui, né, de normas fundamentais que envolvem o ônus específico, a impugnação específica em relação aos fatos alegados, o princípio da concentração, eventualidade. Então, uma contestação, uma reconvenção, uma resposta, ela precisa ser muito bem feita, porque senão ela pode gerar uma preclusão, não vai ter outra oportunidade, né, do réu se manifestar sobre esses fatos, de acordo com o nosso rito processual aqui. Então, ter muito claro os conceitos básicos, né, desses critérios de defesas é muito importante para a gente compreender e saber fazer uma boa contestação. Eu vou mandar, inclusive, né, no grupo de vocês, modelos de contestação para vocês verem a diferença, né? Uma que é muito bem elaborada, uma petição inicial de 14 páginas, a contestação de 40, né? Feita por banco, né? Normalmente o banco acaba fazendo isso de uma forma mais complexa. Então, para a gente analisar justamente essas questões aí, da importância da contestação ser ser não é a principal peça ali de defesa do réu no processo civil nesse momento agora, né? Bom, gente, quando nós falamos de respostas aí, então como que um réu pode responder o processo? Ele pode responder com defesas processuais e com defesas de mérito, tá? As defesas processuais vão envolver questões formais, né? Por exemplo, valor de causa, por exemplo, questão que envolve o não recolhimento correto de custas processuais, ilegitimidade da parte, né? As questões de mérito, por sua vez, são fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, apresentar as razões. Não, realmente houve isso, mas aqui eu paguei, eu tenho um comprovante aqui do pagamento. Então, ele está alegando algo falso, né? Já as processuais são aquelas matérias que a gente vai ver como exemplo, né, que o CPC vai trazer de questões que envolvem condições da ação, pressupostos processuais via de regra. É o que nós chamamos de preliminares de defesa. Então, na hora de montar uma contestação,
a estrutura é basicamente muito parecida com a petição inicial. Então, endereçamento, né? Você já vai ter o número do processo, qualificação das partes, resumo dos fatos, né? E aí a gente já vem com as questões de direito. E aí, antes, nós temos as preliminares ou preliminares processuais ou questões processuais que devem ser alegadas. Porque se o juiz concordar com elas, via de regra, ele não vai nem analisar mérito, tá? Porque não era nem cabível aquela petição inicial, por exemplo. Tudo bem? Mas vencidas as questões preliminares, processuais, né, prejudiciais, então ali ele vai para a parte do mérito, propriamente dita, tá? Então essa é a primeira classificação que a gente tem que ter em mente. A defesa pode ser de natureza processual e a defesa, na resposta do réu, pode ser de natureza de mérito, beleza? Por isso que eu acho errado quem faz contestação e põe assim, ó, do mérito, e aí coloca, sei lá, item 2, né, do mérito, aí 2.1, das questões processuais, não. Na verdade, você vai colocar do direito. Então, lá do direito, primeiro as questões processuais, depois as questões de mérito. Tecnicamente, existe sim uma diferença que traz muita diferença em termos de como que você vai alegar essas matérias aí, tá? Bom, gente, essa mesma classificação a gente também pode chamar de exceções, tá? Então, exceção material são respostas que vinculam ao direito material. Então, via de regra, vai trazer questões de mérito. Exceções processuais também vão trazer influência na resposta do réu, mas de natureza processual. Incompetência, alguma cláusula compromissória de convenção ali de arbitragem, assim por diante. Beleza? Tá? Então, a defesa processual, a gente também pode chamar aí de exceções processuais, e as defesas de mérito, a gente também pode chamar de exceções materiais, tá? Bom, gente, uma outra classificação aqui nessa parte introdutória, defesa peremptória, defesa dilatória, tá? Peremptória, aqui você vence o processo. Dilatória vem justamente de dilação, aqui você atrasa, né? Vamos dizer assim, você atrasa o processo, tá? Então, na defesa, via de regra, né, de natureza peremptória, o processo era extinto sem resolução do mérito ou com a resolução do mérito, beleza? Já as de natureza dilatória, o processo é extinto sem, desculpa, não tem a capacidade de extinguir o processo, mas o processo vai ter um prazozinho a mais ali, tudo bem? Por exemplo, alguma alegação de incompetência, alguma questão que envolve um pedido de desconsideração de personalidade jurídica, enfim, são várias formas da gente ter de ganhar um pouquinho mais de prazo, e aí vai demorar um pouquinho para o juiz se manifestar sobre o mérito, tá? É um tipo de defesa? É também um tipo de defesa que vai ser necessário para a construção ali do processo, né? Uma demanda que talvez esteja correlata com alguma demanda criminal, eu vou precisar esperar lá o processo criminal, como que isso vai influenciar aqui no cível, né? São tipos de defesas que atrasam o processo, mas não é atrasar de forma dolosa, com a intenção de deixar perder algo nesse sentido ali de má fé, mas que você precisa dilatar esse prazo processual, né, o curso processual, para que essas questões sejam decididas, produzidas e assim seguir ali de fato para a análise de resposta que vai envolver de fato questões de mérito propriamente ditas, né? Então, uma outra forma da gente classificar também, ok? Bom, gente, por fim, né, nessa parte geral, nas nossas modalidades ali de respostas, o que a gente tem aí? O que nós podemos dizer que são respostas ali do réu, tá? Uma primeira resposta pode ser o reconhecimento da procedência do pedido. Você vai dizer, tá certo, ok, concordo, né? Pronto, acabou o processo, é um tipo de renúncia, né? Requerimento avulso de desmembramento do processo, tá? Então, às vezes, na situação que envolve, né, uma demanda que tem, sei lá, 30 réus, 20 réus, uma forma que você tem de realizar uma defesa, essa é uma defesa dilatória, obviamente, é você justamente manifestar pedindo ao juiz para que haja o desmembramento em relação a você, e ali você vai seguir com aquele processo de forma individual, embora envolvendo a mesma questão. Contestação, a reconvenção, que são as mais comuns aí que a gente vai estudar, arguição de impedimento ou suspeição de juiz, membro do MP, auxiliar da justiça, o juiz é um irmão, o promotor, se tiver no caso, é um amigo próximo, assim por diante. A revelia, que é justamente o réu não
responder ao processo, tá? E aí a gente vai ver a diferença dos efeitos materiais e processuais da revelia, tá? E a denunciação da lide ou chamamento ao processo, que é quando, na verdade, embora eu, né, vou entrar como réu nesse processo, eu vou dizer, ó, mas tem alguém que me garante, né? Tem um fiador ali, tem um avalista. Então, um outro tipo de defesa é eu trazer também nessa situação, é uma evicção que aconteceu, então você vai responder aqui junto comigo se eu perder, né? Além de contestar, você tem ali, por exemplo, denunciação da lide, ok? Então, são aí as formas de defesas, né, que nós temos do nosso réu, as formas de respostas ali do nosso réu. E aí a principal que nós vamos estudar, gente, é a contestação, tá? Eu vou precisar parar agora a gravação, porque ela vai dar o tempo limite, e eu não consegui fazer teria tempo ilimitado, então vou precisar finalizar e depois dar continuidade aí com o tema de contestação, tudo bem? Mas de imediato já vou mandar esse material para vocês, material prático, dê uma lidinha lá no modelo de petição inicial, não sei se eu já tinha deixado ou não, mas também no modelo ali de contestação, para a gente fazer essas análises de uma forma mais prática, ok? Bom, gente, até mais, até daqui a pouquinho, no próximo módulo ali, resposta do réu, contestação. Um abraço aí para todos.